A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra o mesmo grupo que foi sancionado pelos Estados Unidos há 2 dias, sob a acusação de lavagem de dinheiro para o PCC. Agora, o que aconteceu foi que um dos alvos não foi localizado porque parece que fugiu para a Polícia Federal. Foram as sanções de Washington que acabaram dificultando a captura dele. Vamos ver na reportagem. A operação da PF contra a rede de lavagem de dinheiro, que seria coordenada por Victor Shimada, foi deflagrada 2 dias depois das sanções dos Estados Unidos contra o grupo. Stella Stephanie, que atuaria como uma secretária do esquema, foi presa pela PF em São Paulo. Mas Victor Shimada está foragido das autoridades. Em reunião aberta com integrantes da PF, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, disse que a Operação Exchange precisou ser antecipada devido às sanções dos Estados Unidos. Andrei não detalhou quais alterações do planejamento da ação teriam ocorrido, mas afirmou que as ações americanas sem coordenação com autoridades brasileiras podem ter impactado negativamente no resultado da operação, especialmente em relação à não captura de Shimada. Na mesma reunião, o diretor-geral da PF classificou a decisão dos Estados Unidos de designar o PCC e o CV como organizações terroristas como um erro grotesco. Os Estados Unidos acusam Shimada de coordenar a partir de São Paulo um esquema de lavagem de dólares obtidos pelo PCC em atividades criminosas em solo americano. Os investigadores da Exchange apontam que Shimada utilizou 70 empresas de fachada para lavar dinheiro para o narcotráfico. Na quarta-feira, o Tesouro americano disse que também estava sancionando 3 empresas brasileiras ligadas a Shimada, além de uma com sede em Portugal. Autoridades americanas apontam que Shimada teria lavado mais de 30 milhões de dólares obtidos pelo PCC nos Estados Unidos. Em paralelo à operação desta sexta-feira, a PF conseguiu bloqueio e sequestro judicial de bens ligados ao grupo, avaliados em cerca de 10 bilhões de reais, o que equivaleria a cerca de 2 bilhões de dólares. A operação veio no mesmo dia da divulgação de uma pesquisa Atlas Intel que apontou a segurança pública como a questão que mais preocupa os brasileiros. 66,8% da população classifica a criminalidade e o tráfico de drogas como um dos maiores problemas do país. Em seguida, aparece a corrupção e, depois, a economia e a inflação. Nós procuramos a defesa de Victor Shimada, que diz que está aguardando ter acesso aos autos da operação antes de tomar qualquer medida. A CNN também busca contato com representantes da Stella, que também foi presa hoje, e o espaço, claro, segue aberto a manifestações. Max, eu começo com você. Será que nós estamos assistindo aí o início de um tempo em que as relações entre Brasil e Estados Unidos na área da segurança e da cooperação de investigações vai transitar, vai passar a ser uma relação de conflito e de bate-cabeça entre os países? Seguramente, Thaís, porque a lógica da cooperação internacional, que é a lógica do direito, a lógica de como a Polícia Federal se relaciona com outras polícias, ela fica subvertida quando há aquela classificação pelo governo central norte-americano, a classificação que faz do PCC e do Comando Vermelho, as facções brasileiras de crime organizado, organizações terroristas. Quando essa classificação ela ocorre há alguns meses, existe o ingresso dentro da cooperação internacional, dentro da lógica do direito penal e do direito penal internacional, uma forma subvertida de tratar o problema. Por quê? Sai de cena simplesmente as polícias que cooperam entre si tradicionalmente e entra um tipo de conceito para os crimes transnacionais com um certo viés e um olhar mais militarizado e mais próximo dos interesses da segurança norte-americana no sentido geopolítico e não sempre com relação ao que se tem na busca de uma sanção penal. É claro que também se busca a sanção penal a partir dos Estados Unidos,
Mas, assim, respondendo objetivamente a pergunta que você me fez, sim, pode haver uma escalada e de um aumento de falta de conexão entre as polícias. Agora, Lorival, entre os óbvio, estados. Claro, não, obrigada, Max. É óbvio que tem vários outros conceitos aqui embutidos no que está acontecendo. Tem toda a questão ideológica e essa doutrina de Trump vindo para cima do Brasil. Hoje eu fiquei pensando assim numa hipótese. Se Lula e Trump fossem próximos, você veria esse mesmo risco acontecer? Porque o que no final das contas nós estamos falando essa relação de conflito, quem vai ganhar é o crime, porque o cara fugiu, foi embora. Uhum. Bom, eu acho que o Lula e o Trump continuam próximos. Eu acho que não há um problema na relação entre Lula e Trump. Existem visões diferentes assim entre os dois países e é claro que, como a gente analisou aqui já na quarta-feira, né, essa ação unilateral do Trump, ela coloca o Brasil na categoria daqueles países nos quais os Estados Unidos não confiam e consideram que existe infiltração ou captura por parte dos grupos criminosos do sistema de justiça, né? É isso que significa agir unilateralmente, como os Estados Unidos agiram nesse caso pela primeira vez, né? Por outro lado, assim, eu lançaria uma pergunta aqui, eu não tenho a resposta, mas por que esse senhor estava solto? Né? Ele foi detido em janeiro do ano passado, Victor Shimada, teve uma prisão domiciliar decretada por menos de um mês, aparentemente talvez teria ficado com tornozeleira e agora ele fugiu. Né? Assim, então, quer dizer, o sistema também não foi eficaz aqui no Brasil, na verdade. Se ele pôde fugir porque ele viu a notícia lá da sanção dos Estados Unidos, então ele não estava sob vigilância. Eu não quero dizer que seja fácil vigiar um criminoso, porque vigilância requer muita gente, né? Muitos agentes, é algo caro e custoso. É por isso, aliás, que as pessoas são presas, porque se existe uma suspeita de que ela pode continuar cometendo crime, e como é muito caro para o Estado vigiar cada pessoa 24 horas por dia, é por isso que as pessoas são detidas, claro, né, de forma preventiva. Mas não foi decretada a prisão preventiva contra esse cidadão. E acho que a pergunta é por quê? Por mais que a sanção americana tenha, digamos, prejudicado a ação do sistema de justiça e tal, por outro lado, o sistema de justiça aparentemente falhou no caso do Brasil. E o Brasil está colecionando alguns casos bastante incômodos de fuga, esse é um deles, os dois agora ex-deputados, né, o Ramagem e a Zambelli, que fugiram também, já condenados, vários outros condenados, processados e condenados pelos ataques do 8 de janeiro a Brasília, que também conseguiram escapar. Então, a gente está acumulando, Jussara, uma lista de eventos bastante desagradável e que só acaba reforçando a percepção dos brasileiros de que esse é o nosso maior problema. Mas se a gente tem conflito e bate-cabeça entre a investigação americana e a investigação brasileira, temos mais ainda entre as duas campanhas. Onde é que está o constrangimento, por exemplo, do governo Lula em ver isso acontecer hoje? Olha, Thaís, há, de modo geral, uma percepção, até uma admissão entre integrantes do governo que a segurança pública é difícil conseguir emplacar um discurso. Embora o governo, nos últimos anos, tenha tentado emplacar algumas medidas, diante do discurso linha dura feita pela direita, e aí isso tudo saindo da boca do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, né, que é a pessoa que vai confrontar o presidente Lula, fica muito difícil esse discurso. Então, por mais que o governo tenha, por exemplo, como hoje o diretor-geral da Polícia Federal dizendo
que essa sanção dos Estados Unidos acabou atrapalhando, vem muito no sentido de tentar demonstrar que não há uma inércia da Polícia Federal, das autoridades brasileiras em relação ao crime organizado. Mas há uma admissão de que é muito difícil fazer entender que essas medidas adotadas e anunciadas pelo governo são suficientes para o combate ao crime organizado. E aí as pesquisas todas mostram isso, como é difícil o governo emplacar o seu discurso, a sua visão sobre crime organizado, sobre o combate ao crime organizado, e, por outro lado, ver Flávio Bolsonaro ganhando força, principalmente depois da classificação das facções brasileiras como organizações terroristas. As pesquisas apontam que os brasileiros, de modo geral, tendem a apoiar essa medida, embora rejeitem a ação dos Estados Unidos aqui sem uma autorização prévia. Então, o governo fica tentando mostrar, chamar o eleitorado, o público, para o modo geral, dizendo o seguinte: olha, essa classificação autoriza essa ação dos Estados Unidos aqui no Brasil sem uma autorização prévia. Eles tentam convencer a população por isso. Mas o assunto da segurança pública, o governo sabe que vai sair perdendo nessa disputa eleitoral. Max, tem um ponto aqui que eu acho que o Lorival levanta, a Jussara traz toda a questão política, que é da credibilidade da Polícia Federal, do risco de haver uma politização da atuação das forças judiciais no Brasil. Hoje já há uma cobrança muito forte por uma articulação, uma mudança na governança da segurança pública. Onde é que você enxerga risco e onde é que você enxerga alguma chance de, até por essa provocação, surgir alguma concertação que melhore o sistema de investigação no Brasil? A melhor concertação que poderia ocorrer, mas que está muito longe de um consenso ainda, é a centralização da segurança pública. A proposta que existe no Congresso Nacional de criar um sistema de segurança pública unificado com as polícias tendo um diálogo mais permanente e mais estável, barrando sempre numa questão histórica, porque as polícias são um resquício não, mas são um reflexo do nosso federalismo. Então, o poder de polícia de um Estado federado, na verdade, ele tem a ver com a busca da afirmação de um governador de Estado. Então, essa é a grande questão. É claro que não é só isso. É claro que há uma necessidade muito maior. O problema é muito complexo e não é somente essa a questão, somente essa implementação desse sistema único de segurança que se aventa no Congresso Nacional. Mas passa por isso e passa também por uma série de mudanças que precisam ocorrer também no Poder Judiciário. Rapidamente, Max, só para não deixar quicando essa bola da questão da credibilidade da Polícia Federal, do risco da politização da atuação da Polícia Federal. Você percebe esse receio ali na turma que acompanha o sistema de segurança no Brasil? Com certeza. Há um receio. A Polícia Federal é um organismo muito qualificado no Brasil. Eu acho que nós não temos como negar essa qualificação da Polícia Federal, seja sob termos técnicos e até mesmo sob termos de governança. Porém, é óbvio que a questão política ela permeia todo o Estado brasileiro, inclusive a Polícia Federal, e isso, obviamente, sempre quem está nos dois espectros políticos, digamos assim, para simplificar a questão, vão reclamar e pode ocorrer. Infelizmente é assim. É uma polícia de Estado, mas muitas vezes deu sinais históricos de ter ocorrido em algum momento uma utilização. Eu não estou falando de um governo específico, mas é óbvio que essa questão é uma questão importante que não pode ser negligenciada. Claro, não, a gente, todos aqui concordamos com a competência da Polícia Federal, mas sabemos que existe sim esse receio de politização, né? Não tem risco. Lorival, para a gente terminar, está só começando essa investida americana no Brasil?
Sem dúvida. Acho que isso veio para ficar no governo Trump, né? E isso é uma política do presidente Trump para a América Latina, tem um valor político para ele muito grande, demonstrar que ele é o protetor dos americanos, das ameaças externas que existem, que rondam os americanos, sobretudo no que diz respeito ao crime organizado, que foi arbitrariamente, né, retratado como se fosse organização terrorista, em parte para dramatizar a ameaça, mas em parte também para ter mais recursos, mais mecanismos à mão para o combate, sobretudo na área financeira, né, mas eventualmente também na área da repressão direta pelas forças de segurança. Então, isso é altamente valioso para ele politicamente e existe aqui um jogo aqui no Brasil, né, um tipo de disputa política interna em que essa questão acaba favorecendo o grupo que o Donald Trump gostaria de ver eleito em outubro e novembro no Brasil. Jussário, tem um minutinho, vai sobrar para você esse último minuto, minha querida, só para você trazer um pouco a visão da campanha de Flávio Bolsonaro, se você enxerga aí alguma estratégia de utilização dessa situação agora que os Estados Unidos impõem ao Brasil. Temos um minutinho para você. Flávio Bolsonaro está comemorando e dizendo que essa sanção é a primeira medida depois da classificação das facções como organizações terroristas e, claro, ele quer usar isso, essas medidas, como o Lorival disse, devem vir novas, ele vai usar isso como uma plataforma para a sua campanha. Basicamente, quer fazer disso um palanque e, claro, trazendo para ele a glória, segundo ele, de ter conseguido essa equiparação das facções como organizações terroristas, Thaís. Vamos ver como o eleitor vai reagir, né? Como você mesmo chamou a atenção aqui, o eleitor até achou bacana, mas não quer saber da Força Investigativa Americana invadindo o território brasileiro.